Viajantes bem-vividas. Você já observou um quadro e se imaginou naquela paisagem? Já teve a sensação de ter estado no lugar retratado naquela pintura? Já se apaixonou por um lugar que você viu em um filme? Eu sou Silvia Iano, autora do blog Sentidos do Viajar. Eu sou apaixonada por paisagens rurais e achei uma delicadeza vê-las em bordados. Entrei em uma lojinha na cidade de Tiradentes, chamada Entre Minas, quase que hipnotizada por um quadrinho assim. E mais apaixonada fiquei ao conhecer um pouquinho da história de sua autora. Eu sou Lilian Azevedo, criadora do blog Uma Senhora Viagem. Você já sabe, né? Quinzenalmente, nas quartas-feiras, nós publicamos um episódio novo. E todos os episódios estão lá no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e outros agregadores de áudio. Ouça enquanto você toma banho, dirige, faz academia, caminha, nos seus tempos mais vagos. Você vai se divertir. E olha só, depois que você fizer isso tudo que a Silvia falou, não esquece de curtir, comentar e encaminhar para os seus amigos. A sua interação faz com que o Google entenda que é um conteúdo relevante, faça chegar essas publicações para um maior número de pessoas. Isso ajuda as pessoas a se inspirarem em nossas histórias. Bem isso mesmo. E hoje nós temos aqui para contar uma super história de vida e a nossa convidada, que é autora de quadrinhos bordados com paisagens daqueles que a Lilian comentou há pouco. Uma mineirinha bonita, simpática, talentosa e multitalentos, que já trabalhou em várias áreas e que nos últimos tempos encanta a todos com os seus bordados. Bem-vinda, Egleia Sena, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Se apresente para as nossas ouvintes. Quem é você pela viagem da vida? Qual é a sua formação, idade, onde você mora e em que áreas você já trabalhou? E o que mais você quiser contar para a gente? Oi, Silvia. Oi, Lilian. Oi, pessoal. Muito feliz por estar aqui, muito alegre com esse convite, muito honrada. Eu tenho 69 anos, eu moro em São João del Rei, no interior de Minas, mas já morei 30 anos no Rio e morei alguns anos no interior do estado do Rio. Eu sou aposentada, já fui professora, já fui dona de restaurante, já fui padeira, já fui tricoteira, já fui costureira, tudo que a vida apresentou com que eu pudesse me manter. Então, sempre com alguma coisa ligada à manualidade, digamos assim, né? É muito legal, né, saber que uma habilidade que você tem pode, né, te oferecer as oportunidades da vida para você se manter, né? Uma pergunta, Egleia, que nós sempre fazemos para as nossas convidadas é sobre a história de viajante dela. A gente gostaria de saber, né, se viajar fez parte da sua vida, desde que época, que tipo de viagem, como que você começou a sua história com bordado, porque para nós duas, né, para mim, para a Silvia, quando a gente viu o seu trabalho, a gente entendeu assim que o seu bordado leva a gente para viajar por várias cenas, né, rurais. Para você, então assim, viajar e bordar tem alguma relação? A viagem, ela começou a fazer parte da minha vida, eu já estava mais além da adolescência, digamos assim, e meio que foi interrompida aí pela pandemia e outras coisas. Eu sou de uma família simples e a gente não tinha esse hábito de viajar. Mas eu tenho algumas lembranças bem gostosas de trem. Essa Maria Fumaça, que liga São João a Tiradentes, eu ia para a casa de uma tia em Ribeirão Vermelho. Então já fiz uma romaria Aparecida
Aparecida do Norte de trem, imagina que loucura, com a minha mãe e tal, mas a gente não viajava muito. E as minhas primeiras viagens foram para sítios, fazendas, cidadezinhas aqui perto, para a casa da minha irmã, que morava numa outra cidade. Então, a viagem, assim, não tinha muito destaque na minha família por uma questão de condições financeiras mesmo. E são as viagens que eu continuo gostando até hoje. As viagens bem pelo interior. Eu não tenho nenhuma atração por cidades. Então, eu continuo na zona rural cada vez mais. Muito legal. Qual me fugiu a outra pergunta? A outra pergunta que eu fiz para você é como que começou a sua história com o bordado e se viajar e bordar tem alguma relação. Ah, sim. O bordado atual tem toda a relação, tá? Tem 2 momentos. Um é que para qualquer lugar que eu vá visitar uma irmã, um amigo, eu sempre levo um bordadinho para fazer, alguma coisa para fazer, porque as minhas mãos não podem ficar paradas. E o bordar começou com a fotografia, fotografando paisagens simples, e aí eu descobri que eu poderia transformar isso em bordado e comecei a fazer. Então tem uma relação sim, tá? O bordado entrou na minha vida da seguinte forma. Quando eu era criança, eu sou de uma geração que a gente tinha que aprender todas as tarefas domésticas, as prendas domésticas, né? E na minha família isso se fazia também, mas se incentivava que estudássemos para sermos mulheres independentes. Independentes entre aspas, né? Porque era independente cuidando de marido, de casa, de filho e tudo isso. E eu comecei a bordar muito pequenininha. Eu tenho aqui um paninho ainda com a letrinha da minha mãe escrito que eu fiz aos 4 anos de idade. Uau! Muito pequena. É um alinhavinho em volta de um guardanapinho, mas que com a ajuda da minha irmã mais velha, que era minha madrinha também, eu fiz esse bordado para dar para minha mãe de presente das mães. E sempre bordava todas as agulhas. Aí foi o bordado, foi o crochê, foi o tricô, mas eu odiava, porque isso era colocado pra gente como obrigação. Só podia ir brincar depois que tivesse feito um tanto desse trabalho. Mas aprender essas coisas e desenvolver essas habilidades me salvaram várias vezes na vida. Eu fui salva por essas habilidades, né? Épocas que eu fiquei desempregada, complementar renda, eu sempre fiz com essas habilidades. E aí surgiram os blogs, eu já estava aposentada, já estava aqui, eu conheci os blogs. Através dos blogs eu conheci muitas mulheres que faziam muitos trabalhos interessantes e eu comecei a seguir, me corresponder, descobri os cartões postais de tecido, que eram bordados, a maioria são bordados. E eu fiquei louca com esse trabalho e comecei a trocar postais com mulheres do mundo inteiro. E eu não falo nenhuma outra língua, mas o Google Tradutor é meu amigo de fé, irmão, camarada. Legal! Dizem aqui em casa que eu sou especialista em traduzir o Google Tradutor, porque eu converso com todo mundo pelo Google Tradutor, eu mando mensagem, eu recebo de volta, porque o Google Tradutor é terrível, né? Mas eu consigo. E aí conheci, através desses blogs, uma moça do norte do Canadá que bordava as paisagens, as pradarias do Canadá. E eu fiquei deslumbrada e comecei a olhar, entrei em contato com ela. Essa pessoa não me deu a menor bola. Até hoje ela não me responde. Eu às vezes escrevo para ela, ela não me responde. Mas eu fui olhando, eu acho que eu segui o blog dela, uns 5 anos de blog, ela postava praticamente todos os dias. E eu li o blog dela, todas as postagens, e fui anotando detalhes e observando os materiais que ela usava, a forma dela trabalhar, e fui procurando coisas similares e o quilting, aquele quilting do pessoal do patchwork, é uma derivação, chega lá também, e eu fui estudando, eu estudei quase 1 ano e consegui fazer. Na verdade, o que
o que é essa técnica que eu uso? É uma mistura, tem uma pitada de quilting, mas é uma técnica antiga, é aquela técnica que as avós, a minha própria mãe, fazia com a máquina de costura, Singer, que elas bordavam enxovais, bordavam aqueles richeliés das toalhas que tem nas igrejas aqui. Então, eu comecei, fui fazendo, testando, tentando descobrir que material que usava, tanto que eu não bordo com bastidor, eu não sei bordar com bastidor, porque eu fui adaptando e até conseguir fazer alguma coisa. Nesses postais, eu recebi os postais, olhava, e nos postais eu conheci muita gente bacana, gente da França, do Reino Unido, da Austrália, pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram muito assim, nesse trabalho. O bordado passou a ser uma nova frente de trabalho com renda, porque com os postais eu comecei a participar de feiras. Foi interessante, porque eu morando aqui em São João, aposentei, mudei para cá, as pessoas falavam assim, o que você está fazendo? Eu falava, agora, porque eu sempre fiz alguma coisa. Aí as pessoas falavam, mas o que você está fazendo agora? Eu falava, olha, eu estou fazendo cartões postais de tecido bordados. Aí a pessoa olhava para minha cara e falava assim, sei. Eu falava, não sabe. Não sabe porque acho que até hoje, agora que algumas pessoas começaram a fazer aqui no Brasil. Então, eu tive uma amiga que tem uma loja de flores artificiais, me cedeu uma parte da loja, eu fiz uma exposição e convidei todo mundo para ver o que era aquilo. Que fantástico! Ela me deu um pontapé inicial mesmo. Foi uma exposição bonita, chamava Flores em Fios. E a partir dessa exposição, as pessoas conheceram os postais, começaram a comprar até para transformá-los em quadrinhos, e a partir daí eu comecei a comercializar esses postais. E deu certo. Dos postais, aí eu já fui ficando mais audaciosa, eu parti para as paisagens. E que montei quadros e para os detalhes de arquitetura, já fiz instrumentos musicais. Eu só não faço ser humano, eu só não faço pessoa, mas eu gosto mesmo dessa parte. Então, a partir disso, isso aí foi, a cada exposição foi aumentando e começou a ser um bom complemento de renda, sim, tá? A inspiração normalmente vem das paisagens rurais. Inicialmente eram lugares que eu já tinha visitado, para os quadrinhos, no caso, né? Os postais vêm de várias coisas, assim, um gatinho que eu vejo bonitinho, eu falo, vou fazer um postal de gatinho. Mas as paisagens, eu peguei fotos e eu comecei fazendo a releitura fiel daquelas fotos. E com o tempo eu fui me soltando, eu fui me dando ao direito de pegar a árvore de uma paisagem, colocar do lado da casa da outra, pegar aquela casinha, colocar em outro lugar. Eu fui viajando nas minhas paisagens e mais ou menos o que eu faço hoje. Faço cópias de paisagem, normalmente hoje por encomenda. Estou precisando sair para fotografar o mundo aí de novo, mas eu não consigo mais, é muito difícil agora fazer a cópia fiel, porque eu vou falar assim, pois é, mas esse matinho aqui, se ele tivesse uma florzinha ia ficar mais bonitinho. Essa árvore, não, mas essa árvore aqui está no tempo da seca, eu vou botar ela no verão, que ela tá mais verde, então eu vou modificando. Já aconteceu de eu fazer uma encomenda para uma pessoa que a paisagem estava todinha no outono. Aí ela me manda, o marido dela até fotógrafo, me mandou a foto da mesma paisagem no verão. Então já é a mesma paisagem, só que é totalmente diferente. Então esses desafios eu gosto também. Eu gosto muito dessa arquitetura colonial daqui de São João, de Tiradentes, né? Ouro Preto. Então eu gosto muito de fazer os detalhes da arquitetura também, mas sempre em cada um desses detalhes tem um tom de verde. Ou é um galho de árvore, vamos supor, aquela igreja de Tiradentes. Eu não faço a igreja inteira, eu faço a torre da igreja num ângulo que tem mais árvore do que torre. Uma fechadura de uma porta, aí eu já invento o componente ali, né?
Então, eu invento. Hoje eu já misturo os elementos e vou viajar. É uma viagem mesmo, a cada um é uma viagem. Pode ser uma grande viagem, uma pequena, mas sempre eu vou fazendo isso. Criatividade não tem limite, né? Vamos contar para quem nos ouve como são os seus trabalhos. Vê se eu estou falando o que você faz mesmo, tá? Uhum. São paisagens rurais, bordadas em tecido, colocadas em molduras e assim elas se transformam em quadrinhos. Tem postais também e cartões bordados, né? Eu sempre tive uma loucura que é o seguinte, eu compro postais por lugares onde eu vou, postais diferentes, não é postal de foto, postal de aquarela, e transformo em quadrinhos. Sempre fiz isso. Então, eu já comprei um seu também assim. Você borda com máquina, né? Pelo que a informação que eu tive lá da primeira compra que eu fiz. De onde veio essa ideia de bordar com máquina? É uma técnica diferente? É uma técnica antiga? Com quem que você aprendeu essa técnica, essa maneira de bordar com máquina? E você também inova no suporte, né? Tem uma nova aquisição agora que é uma janelinha que se abre e atrás tem a imagem de um bordadinho. Descreve um pouquinho para gente, para quem está nos ouvindo, como é que é isso? Tá, eu bordo com a máquina de costura, tá? Às vezes as pessoas acham que é a máquina de bordado eletrônica. Não é, não. É a máquina de costura, como eu até mencionei antes, é uma técnica muito antiga mesmo. Só que hoje a gente tem as máquinas mais modernas, mais leves, tem o pessoal do quilting, que utiliza um tipo de pezinho na máquina que facilita a gente fazer esse bordado. Então, é uma técnica muito antiga e eu dei uma utilização contemporânea, mais nova para ela, tá? Porque as pessoas antes bordavam nomes, flores, basicamente era isso, nomes e flores. Não tinha muita, não saía o tal do Richelieu. O tal do Richelieu, olha só que é até uma heresia eu falar isso, o Richelieu, que eu não sei fazer. E eu aprendi a bordar, como eu falei, observando o trabalho daquela moça e observando, tem indianos que fazem esse trabalho, e eu fui tentando, eu olhava, olha, acho que esse ponto aqui é tal movimento. Descobri uma ou outra senhora, tem americana, tem do Reino Unido, que tem um vídeo ou outro no YouTube, dando os primeiros passos, e eu fui no aprendizado e erro. A diferença grande é essa, que todo mundo borda com bastidor. E como eu fiquei olhando essa moça e comecei pelos cartões postais, eu aprendi a colocar um suporte, suporte porque a tradução do inglês é um suporte mesmo, que eu não uso bastidor, eu uso o trabalho solto, só que ele fica firme. E foi assim que eu comecei. Quando eu já tinha aprendido, eu encontrei numa loja de tecido de linhas aqui em São João, uma senhora procurando uma linha para fazer um Richelieu. Eu falei, você sabe fazer? Ela falou, sei, ela chama Margarida, essa senhora. E eu falei, nossa, você me dá uma aula? E a Margarida foi assim, extremamente generosa. Eu fui na casa dela, é uma gracinha, ela mora em Prados, aqui perto. E eu vi que a Margarida, que fazia isso há muitos anos, fazia exatamente o que eu fazia. Eu falei, então eu aprendi. De ser por caminhos, por linhas tortas, eu cheguei onde eu queria. Então foi assim, então é máquina de costura, não é máquina eletrônica. Isso eu gosto de deixar bem claro. E o suporte que você usa dessas molduras diferentes, né? Janelinha, agora almofada, né? Ah, sim, deixa eu te falar. É porque você falou, eu usei suporte num sentido e você usou no outro. Eu falei suporte como o que está embaixo do bordado para segurar, e você falou suporte como moldura. Sim, e a janelinha são uns rapazes que eles são estudantes aqui da universidade. E esses rapazes fizeram um trabalho de arquitetura que eles fizeram, eles estudam as janelinhas coloniais da Estrada Real e reproduziram essas janelinhas, e quando elas estavam prontas para eles apresentarem o trabalho deles lá na faculdade, eles viram que eles tinham um produto. E eu vi, em algum lugar eu vi eles vendendo essas janelinhas, eu comprei uma. Falei, ué, gente, pela janela a gente vê alguma coisa sempre, né? Nem que seja um muro, você vê alguma coisa através da janelinha.
E aí eu falei, eu vou fazer um bordado para botar atrás da janelinha. E aí eu comecei a fazer paisagenzinhas mais simples, porque pelo tamanhozinho dela, elas têm 10 por 4, acho, cada paisagem. É um tanto que não dá para elaborar muita coisa ali. Eu comecei e fiz umas modificações, eles fizeram umas modificações na janelinha para mim, e eu comecei a botar as paisagens atrás das janelinhas. Eles viraram a janelinha ao contrário, porque as janelinhas deles é como se você estivesse olhando de fora para dentro, e onde eu coloco o bordado é como se eu estivesse olhando de dentro para fora. Então ela é invertida, e essas janelinhas são um sucesso, são sim. Egleia, me permita interromper você aqui. Eu que não vi o seu produto, não conheço os seus bordados, estou ficando com algumas dúvidas. Primeiro, acho que vale a pena falar que você falou umas 2 ou 3 vezes que você não usa bastidor. Não é todo mundo que sabe de bastidor, né? Você podia explicar um pouquinho o que é o bastidor para aquelas pessoas que não estão acostumadas com o bordado? E eu queria entender também a janelinha, ela é feita de madeira e colada no tecido, e aí a paisagem por trás, seria isso? Tá, vamos lá. O bastidor do bordado são 2 círculos, um menorzinho e o outro maior, um encaixa no outro. Você coloca o tecido e encaixa, e aí o tecido fica espichadinho ali, tipo um tambor. Você até bate nele assim, de tão espichadinho. Ele segura o tecido para você bordar. Hoje as pessoas vendem muito bordado com a moldura de bastidor já. O bastidor vira uma moldura. Deu para entender aí? Deu, né? Sim. A janelinha, ela é de madeira. Ela tem os designers das janelinhas coloniais, que são várias. São aquelas janelinhas de guilhotina, que é a banda de cima e a banda de baixo, que uma levanta, a outra abaixa. E eu faço um bordado e ponho por trás da janelinha. Então é como se você estivesse através da janela olhando uma paisagem. Deu para explicar, Silvia? Lindo. Mas essa janelinha, ela serve para pendurar, né, dentro de casa, em qualquer lugar, entendeu? Ela não fica presa num pano. Quando você pendura aquela janelinha de moldurazinha de madeira, com a paisagenzinha colada ali atrás da janelinha. Entendi perfeitamente agora, já consegui visualizar. Lá no meu Instagram tem várias janelinhas bordar, várias fotos. Mas é isso aí, ela serve como uma moldura, tá? Entendi, muito legal. E agora vamos seguir para um pouquinho mais, avançando aí na tua história de vida e bordado e viagens pelo bordado. No seu trabalho de bordadeira, você teve a oportunidade de conhecer outras mulheres? Qual o perfil dessas mulheres? São pessoas que, como você, se reinventaram, se redescobriram? Você faz parte, por exemplo, de algum grupo de mulheres artesãs? Silvia, eu conheci sim, mas eu conheci participando de feiras ou as pessoas que vão em exposições e a gente conversa. Normalmente as mulheres mais velhas, mais vividas, elas têm um aprendizado como o meu, que veio desde de criança. E as mais novas estão descobrindo habilidades que as ajudam a ter uma renda extra. De um modo geral é assim, tá? Bem, eu não participo de nenhum coletivo de mulheres, nenhum. Agora, se eu puder considerar o coletivo das expositoras da Entre Minas, que é uma loja colaborativa, eu participo desse coletivo. Mas assim, eu sei, aqui na minha cidade tem grupos de mulheres que se reúnem para bordar, conheço várias delas, mas eu não participo de nenhum desses grupos. E normalmente é bordado à mão, e eu não bordo muito à mão. Bordar à mão para mim é uma coisa muito extra, assim. Qual o significado, Egleia, do bordado para você hoje? E o que ele tem trazido para você? Você sente, né, que no bordado pode dar asas à imaginação, ter a liberdade de criar. O que isso traz para você hoje e qual é o significado do bordado?
Olha, o bordado hoje ele preenche toda a minha vida, né? Através dele eu conheci muitas pessoas, a minha realização pessoal vem toda dele, né? É muito bom, assim, eu, de uma certa forma, algumas pessoas já me conhecem e, por exemplo, você chegar numa sorveteria lá em Tiradentes, aí alguém fala meu nome, ela fala, mas seu nome não me é desconhecido. Aí, eu vi sua exposição lá na tabela, você que é Egleia. Isso traz muita alegria. E eu pegar alguma coisa, imaginar como eu tenho feito alguns projetos aqui na minha cabeça. Aí eu pego aquele monte de pano, aquele monte de linha e vou e transformo, e no final tem coisas que eu olho e falo, nossa, isso aí fui eu que fiz. É muito legal. Então ele me preenche, o bordado preenche muito a minha vida hoje. E as pessoas que eu conheci por causa dele, pessoas muito bacanas, amizades que eu fiz, que isso para mim não tem preço, né? E até parcerias mesmo, que eu falo, tem um amigo que tira umas fotos bonitas, eu falo, escuta, vamos fazer uma parceria? Vamos. Aí a gente senta, escolhe umas fotos, começa a fazer um projeto, é porque eu estou trabalhando nisso hoje em dia. É muito bom, é muito bom. Meu trabalho me dá toda a liberdade possível que eu queira, eu uso todos os materiais da forma que eu quero, como eu trabalho sozinho, o meu trabalho é solitário, né? Eu me permito fazer qualquer loucura aqui com a máquina. Desde que não quebre a máquina, eu me permito fazer um monte de loucura aqui, que eu tenho materiais incríveis aqui. Então, eu estou colecionando bordados antigos, já panos rasgados, toalhas de mão, roupas de cama, camisolinha de bebê que foi bordada e já está com pano poído. E eu estou trabalhando, estou reutilizando. Então, eu queria ter muito tempo para poder executar tudo, né? Mas parece que o tempo está correndo mais do que a gente. Projeto não falta, né? Isso é verdade. Egleia, é muito legal a sua história e a gente fica tão feliz de ver, né, que de repente, no meio da vida, você se reinventa com uma atividade que você não gostava de fazer quando criança, até porque era uma obrigação, e de repente você põe toda a sua criatividade nessa arte. Eu entendo que você é uma artista multifacetada, porque você não só criou uma forma de fazer o seu bordado, como você cria a cada minuto nas telas imagens diferentes. Esse prazer que você diz, né, de ver uma pessoa que reconhece você, que reconhece o seu trabalho, até você mesmo, às vezes, meu Deus, fui eu que fiz. Isso é uma alegria, né? E eu li recentemente que a vida sem projetos fica muito difícil. Envelhecer sem projetos é a finitude, né? Porque você morre muito mais rápido, você não tem um propósito. Eu acho que o que você está dizendo para a gente é que o propósito da sua vida hoje está no bordado, aonde você põe as asas à imaginação para criar novas coisas. Adorei esse negócio dos paninhos velhos. Mas você já me disse que a sua atividade é solitária, e eu imagino que sim mesmo, né? Porque você está ali concentrada no seu bordado. Você trabalha na sua própria casa? Você tem um ateliê? Como que você faz a venda dos seus trabalhos? Onde que você divulga? Você tem redes sociais para divulgar? Você tem outras formas? Conta um pouquinho para a gente desse olhar mais do trabalho sendo vendido, sendo apresentado, e aonde você desenvolve isso. Eu trabalho sozinha. Em algumas ocasiões, eu tenho alguém que me ajuda, por exemplo, cortar as bases para fazer a parte traseira dos postais ou dos quadrinhos, né? Que eles têm várias camadas de tecido ali. Então, eu tenho alguém que vem aqui e faz esses cortes para mim, porque é um corta, cola, que eu chamo de arroz com feijão. É muito chato. É muito chato. E gasta tempo, e eu sou muito minuciosa, não pode ficar torto. Então, não é fácil eu conseguir alguém para fazer isso para mim, não. Mas eu tenho uma moça que me ajuda bastante. E eu não gosto de chamar aqui de ateliê, não. Na minha família, a minha mãe, a minha irmã, a minha madrasta, elas tinham um quarto de costura. Então, para mim, onde tem máquina de costura é quarto de costura. Então, eu chamo de oficina. E quando a gente tinha a ideia de construir
essa oficina, a gente falava assim, vamos construir o ateliê. Nunca tinha dinheiro para construir o tal do ateliê. Aí quando eu comecei a chamar de oficina, pintou rapidinho o dinheiro, a gente construiu. Então é oficina, eu chamo de oficina. Eu acho ateliê muito, muito chique demais para o meu quartão de costura. Sou uma privilegiada porque esse espaço é maravilhoso, cabe todas as minhas bagunças e um pouquinho mais, e eu consigo bagunçar ele inteirinho. É na minha casa mesmo, é no fundo do quintal, e é muito gostoso, bem iluminado, então aqui é bem bacana. As janelas têm muito verde, tem árvore, tem agora mesmo da chuva caindo ali. E onde que eu vendo? Eu vendo exclusivamente na loja na Entre Minas. Eu fiz uma pequena série especial para uma loja do bichinho que chama Casa Espia Só. Eu não tenho produção grande, então eu não posso abraçar o mundo com as pernas porque eu não dou conta. Aí vai deixar de ser prazer para ser produção em série, e começou a chegar isso, e no final agora de 2002 eu falei, chega, eu vou parar, eu quero fazer outras coisas. Então, por exemplo, os cartões postais, assim que eu terminar o material que eu tenho aqui, provavelmente eu não vou fazer mais. E gasta tempo, né? Porque o cartão postal eu faço, por exemplo, uma série de 10 de cada modelo. E aí vira produção e apesar de que cada um é diferente de eu fazer uma paisagem. Então eu estou querendo me dedicar, tem uma exposição prevista para o final desse ano, então eu estou querendo me dedicar mais a essas coisas. O meu trabalho está na Entre Minas, né, que é uma casa que me acolhe assim com imenso carinho sempre, e na Casa Espia Só, lá no Bichinho, onde tem uma série só. E tem as exposições, né, sempre de 2 em 2 anos, de ano em ano. Eu estou sempre fazendo uma exposição. Por exemplo, agora em março, as janelinhas, só janelinhas, estarão mais uma vez na Taberna do Omar, que é uma padaria, um bar, um restaurante que tem aqui em São João, que acho que eu já fiz 4 exposições lá. Essa vai ser a 5ª. Eles me acolhem muito bem, então vai ter só janelinha lá a partir de março. E então são nesses lugares que eu vendo. E como eu divulgo pelo Instagram, aparece alguma encomenda, alguma compra que a gente fecha via Instagram, manda pelo correio, né? Então isso acontece também. Aproveita já para dizer a sua rede social, então, seu Instagram. O meu Instagram é Eglea Sena, EGLEA Sena. Não tem I, 2 N's, senão meu pai como é que fala? Vira cambalhota lá na tumba. E Eglea sem I, tá? E só tem o Facebook, porque para ter um precisa ter outro, mas eu quase nunca vou no Facebook porque eu não gosto dele, então, e eu já acho que manter um é difícil, imagina 2, né? Aí é só pelo Instagram mesmo. Bem, Gleia, você ao longo da sua fala estava colocando essa questão do bordado, né? Eu acho que você conseguiu ressignificar, né, o bordado. E você fala assim com tanta poesia, com tanta alegria, com tanta dedicação, que eu acho que é muito bacana. A gente chega numa idade que a gente não quer mais fazer porque tem que fazer, né? A gente quer fazer porque a gente gosta, porque aquilo é legal, que aquilo nos preenche, nos traz, né, satisfação, nos leva a conhecer outras pessoas, né? E isso é a viagem da vida, né? O bacana da vida é isso, né? Então a gente fica assim muito feliz de ter conhecido você, muito feliz de ter conversado com você. Tenho certeza que quem nos ouve também vai gostar muito, né? Nós estamos chegando ao final desse episódio e agradecemos de coração você compartilhar o seu olhar sobre a vida, né? Sobre como é possível a gente viajar das mais diferentes formas, né? A gente viaja através do bordado, a gente viaja pelas paisagens, né, que você nos mostra, a gente consegue imaginar, né, e viaja através da imaginação. Então, assim, foi muito gostoso esse bate-papo, essa troca, né? E de ver assim, que uma coisa que você aprendeu lá pequenininha, né, e que naquela ocasião tinha meio que essa conotação assim, de prendas domésticas,
práticas. Então, às vezes, a gente tinha aversão só por causa dessa conotação, né? Pode se transformar numa coisa que você faz, que te ajuda na sua renda e que é tão gostosa, né? Com essa experiência que você construiu ao longo da sua vida, que mensagem você poderia deixar para as mulheres 60 mais? Nunca é tarde para começar, para colocar os seus projetos e sonhos em prática, mesmo tendo que adaptá-los, né? A gente pode ter sonhado e tido um projeto que a gente, por causa da idade, tem que adaptar um pouco, mas nunca é tarde para a gente tentar e começar. E com mais 60 mais, a gente simplesmente pode quase tudo. Se não der certo, a gente parte para outro. A gente já está numa idade que a gente não tem que dar satisfação para ninguém. As coisas não têm que dar certo, né? Você vai fazer, experimenta. Ficou feio, joga fora, começa outro. Desmancha, no caso do bordado, desmancha, começa outro. Se for desenho, apaga, começa outro. Rasga, começa outro. Hoje eu comecei a ver uma reportagem da Bienal de São Paulo de uma senhora que começou a pintar depois de 69 anos. Não deu tempo de eu ver tudo, mas eu vou lá ver. Então, assim, começa, sabe? O negócio é começar, é arriscar. Você não tem que fazer bonito. Não tem que... eu não sei, eu não consigo fazer bonito, não consigo fazer perfeito. Faça. Isso vai te dar prazer. É melhor estar fazendo alguma coisa do que na frente da televisão o dia inteiro, né? Perfeito, é bem isso mesmo, né? É bem isso. E é isso, a gente descobre talentos pela vida toda, né? Às vezes você trabalha a vida inteira numa atividade porque você acabou caindo nela, mas aquele não é o seu único talento. Você pode descobrir outras formas de ter alegria e prazer, e esse privilégio de poder fazer por si próprio, sem ter ninguém te obrigando, nem tendo obrigação de fazer X horas, ou, né? Você ser gestora do seu próprio tempo, do seu próprio desejo. Eu acho que esse é o grande privilégio nosso, né, das 60 mais, na maturidade da geração prateada. É fazer o que quer, o que gosta, como quer e quando quer. E é bem isso, né? E a questão da viagem, que você achou aí um caminho novo de viajar, né, através das paisagens, do bordado, dos desenhos. Muitas vezes, várias pessoas gostariam de viajar, mas não podem viajar, por várias circunstâncias, né? Econômica, saúde, que às vezes impede viajar, pode até não gostar, assim como você, né? Você disse que não gosta de sair para outros lugares, você gosta de viver ali, aquela região mais bucólica. Então, o viajar, ele não precisa necessariamente eu pegar um carro, um ônibus, um avião, um metrô e ir para algum outro lugar, ou um trem, né? A gente pode também conhecer lugares pertinho da gente, assim como você faz aí, né, nas cidades que você vem falando o nome, e eu descobri que eu tenho que ir conhecer Bichinho, que eu ainda não conheço, esses lugares aí pertinho de onde você mora, que são lindos. E a gente volta a falar, a gente já falou algumas vezes aqui no Viajantes Bem-Vividas, o termo americano, mas que a gente quer trazer para o brasileiro, né, para o nosso português brasileiro, o termo americano staycation, né, a possibilidade de você viajar na sua própria cidade. Assim como você, Gleia, viaja nos seus bordados, né? Como você disse, eu viajo, eu vou criando, eu vou tirando daqui, pondo ali, construindo e tal. Nós podemos viajar na nossa cidade, descobrindo as diferentes coisas que estão acontecendo ao nosso redor, lugares, tipo de gastronomia, de shows. Eu tenho ido a vários shows aqui em Brasília, tenho postado bastante aí nas minhas redes sociais para estimular esse povo de 60 a mais. Se tiver show na sua cidade, tiver uma música legal, um estilo de música que você gosta, vai lá ouvir, sai de casa, como diz a Egleia, né? Sai de frente da televisão e vai ouvir o show. Então, vamos curtir e viajar naquilo que a gente gosta, perto de onde a gente mora ou longe, né? Existem muitas diferentes formas de viajar. Obrigada, Egleia, por nos ensinar mais uma vez esse aprendizado, viajar na nossa própria cidade, na nossa própria imaginação, né? Eu é que agradeço a vocês essa oportunidade de viajar aqui nessa conversa, né? Que foi muito bacana, foi muito gostosa. E venha mesmo, venha conhecer aqui os arredores, viu, Silvia? A Lília eu já sei que conhece por aqui, né? Eu tenho tido a oportunidade de ir a Tiradentes, São João, Bichinho, adoro. E sempre que eu vou a Tiradentes é obrigatória a minha passagem na Entre Minas, porque eu já sei que eu vou encontrar lindos trabalhos da Egleia e de outros artesãos, né?
Nós, autoras do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por 2 mulheres 60+, adoramos contar as nossas histórias de viagem e também trazer aqui a experiência de outras viajantes. Sempre coisas muito enriquecedoras, sempre trocas emocionantes e que eu tenho certeza que inspiram outras tantas mulheres a fazer o mesmo ou a se divertir ouvindo essas histórias. Nós temos mais de 30 episódios no YouTube, no Spotify, no Google Podcasts e Apple Podcasts. Você pode escolher o que mais lhe interessar, o momento que quer ouvi-los e pode reouvi-los a qualquer momento. Isso, tem muita coisa aí para inspirar você. E Lilian e eu queremos formar uma grande comunidade com outras viajantes bem-vividas, seja pelas estradas, seja pelos bordados, pelas pinturas, pela música, né? Sabemos que há muitas pessoas espalhadas, né? Muitas viajantes bem-vividas espalhadas por aí. Para isso, o seu comentário é super importante para a gente. A sugestão de temas, a sua opinião sobre os episódios, para nós também é fundamental e digo aí bem particularmente, é o gás que nos alimenta a continuar nosso trabalho, né? A gente tem recebido algumas mensagens muito carinhosas e inspiradoras e toca profundamente no nosso coração. E esse prazer que a Egleia falou de sentir em ver o produto dela feito, né, o bordado, eu e Lilian sentimos também quando vem esses comentários que estamos conseguindo ajudar você a sonhar, a se inspirar, a criar uma atividade, seja na viagem de estrada pelo Brasil e o mundo, ou seja outro tipo de viagem. Isso também nos alimenta muito. Então, envie para a gente seus comentários, suas sugestões de temas para o nosso e-mail, viajantesbemvividas@gmail.com, ou mande mensagem pelo nosso Instagram lá no privado e nós vamos adorar receber o seu feedback. E você, quais são as diferentes formas de viajar que você gosta? Conta pra gente. Esperamos encontrar com vocês daqui 15 dias. Abraços. Tchau!